Pois bem, estamos aí já na quarta semana, quase quinta semana do nosso confinamento. E aí, todo mundo pirando a cabeça, todo mundo ficando louco. Ana Luísa, seja bem-vinda. Faro Animal, seja bem-vindo. Levanta a mãozinha, Chicão, levanta a mãozinha. Quem aí tá ficando louco com o confinamento? Trabalhando mais, trabalhando menos? Tem gente que está dizendo para mim que está trabalhando mais, por incrível que pareça, porque está sendo mais requisitado, provavelmente porque algumas clínicas ou os profissionais próximos já pararam, então está sobrecarregando alguns veterinários. E assim a gente segue a vida. Hoje eu vou falar sobre um assunto bastante importante. Começar falando de um estudo da China que saiu agora em março, a respeito da questão emocional, da saúde emocional da população chinesa no período pós-isolamento, pós-confinamento. Acreditem vocês, a maioria dos chineses, portanto mais de 50%, estão tendo algum grau de desconforto emocional, algum grau de cabeça, algum grau de estresse devido ao confinamento, devido ao isolamento. Um grau pode ser leve, moderado ou severo. Algumas pessoas mostrando inclusive sinais severos de descontrole emocional por conta do confinamento. E aí a gente tem que ficar de olho nisso. Por quê? Porque a gente vai chegar lá também. E nesse momento a gente tem que tomar cuidado. Já tem muita gente pirando o cabeção, tem muita gente já com medo da doença, com medo de ficar doente ou de que algum parente próximo ou um parente que mora longe que fique doente. A gente tem a questão da convocação, a gente foi convocado para trabalhar na linha de frente, isso também mexeu com a cabeça, com o emocional de muitos dos nossos colegas. Tem a questão do trabalho, algumas pessoas, como eu mencionei, já pararam de trabalhar, outras estão trabalhando mais por conta dessa sobrecarga. Tem muita gente, mas muita gente mesmo já com problemas financeiros. Saiu uma pesquisa outro dia, parece que apenas 5% da população dos brasileiros em geral, não é dos veterinários, mas da população brasileira em geral, tem poupança, só 5%. Portanto, se você tem algum dinheiro guardado, alguma reserva para queimar, alguma gordura para queimar financeira, considere-se muito, muito privilegiado. E aí a gente vai pirando o cabeção. Por quê? Por conta desse estresse todo que a gente tem que gerenciar. Isso não está fácil, está muito difícil para todo mundo. O fato de sair da rotina, ficar mais tempo em casa. E aí tem muitas pessoas vindo falar comigo no inbox, vindo conversar comigo, porque estão se sentindo culpadas ou se sentindo mal por alguma questão, por algum aspecto emocional, ou porque não estão conseguindo gerenciar relacionamentos, e pode ser relacionamento com o marido, relacionamento com o filho, relacionamento com pessoas mais próximas, etc., por conta de estar mais perto, de ficar o tempo todo olhando, o tempo todo tendo que administrar alguma questão financeira, logística de casa. Isso está mexendo com muitas pessoas. Muita gente vindo falar comigo que o nível de ansiedade está batendo níveis sem precedentes, recordes. Muita gente vindo falar comigo que está sem produzir, não está conseguindo fazer nada por conta dessa questão emocional de estar confinado dentro de casa. Enfim, por isso eu resolvi, a gente vai conversar hoje sobre algumas dicas de como você pode gerenciar isso melhor, dicas práticas mesmo, como você pode fazer melhor para passar por tudo isso, porque é uma questão de gerenciamento de crise. E gerenciamento de crise a gente chama de soft skills. Eu tenho falado muito, eu estava falando muito antes de entrar nessa questão do Covid-19 sobre a diferença entre hard skills e soft skills, da importância da gente ter treinamento para os soft skills. Então hard skills são aquelas habilidades que a gente treina relacionados à nossa técnica. Eu, por exemplo, relacionado à área de cardiologia, os trabalhos que eu leio, melhorar o meu ecocardiograma, o meu exame, o meu diagnóstico em cardiologia, enfim, aprender novas técnicas, aprender outras coisas, tudo isso é chamado de hard skills, são as habilidades técnicas da sua área específica, da sua especialidade ou da clínica veterinária de forma geral. E a gente não tem treinamento, e a gente não estava dando bola para os soft skills, que é justamente essas habilidades interpessoais, habilidade de gerenciar o tempo, habilidade de gerenciar a nossa rotina, habilidade de gerenciar os nossos relacionamentos. A gente não tem esse treinamento, por conta disso muitos veterinários estavam entrando em burnout, inclusive tentando suicídio. Agora tem que ficar trancado dentro de casa com essa pressão danada, com esse medo. Será que eu vou ficar doente? Será que alguém da minha casa vai pegar a doença? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Fica muito mais difícil. E aí entra
um pool de emoções muito mais intensas, porque você está fechado dentro de casa. Então tem muita gente vindo falar comigo. O que a gente pode fazer? Primeira dica que eu falo para essas pessoas e que eu falo para todos vocês agora: sejam mais compassivos consigo mesmos. O fato de ser mais compassivo consigo próprio, quer dizer, a gente tem que entender que a gente está vivendo um momento inédito para o mundo. O mundo não sabe o que vai acontecer, ninguém está acostumado com isso, é uma doença que o mundo não conhecia. Portanto, fica esses estudos de letalidade, 5%, 10%, 1%, depende do clima, não depende do clima, o que vai acontecer, o que vai acontecer com a economia. Então a gente está vivendo um outro momento de vida, o isolamento físico que a gente tem que manter das outras pessoas. E aí tem muitas pessoas que estão longe dos pais, e os pais são um grupo de risco porque trabalham em outra cidade. E aí não consegue estar próximo, não consegue dar um abraço. Isso tudo mexe muito com o emocional de todo mundo. Então não dá para você setar uma expectativa de que você vai conseguir passar por esse momento como se você estivesse vivendo um momento normal de vida. Ninguém está vivendo esse momento normal. Então o primeiro passo: seja mais carinhoso, compassivo com você mesmo. Entenda agora que o seu melhor de agora não é o seu melhor de lá de fora. Em termos de relacionamento, em termos de gerenciar a rotina, em termos de ser produtivo, de fazer as coisas que você precisa, não é o seu melhor. Você não tem condição agora de dar o seu melhor, a não ser poucas pessoas que já tinham treinamento para soft skills. Que já tinham feito treinamentos de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal e que já vinham nessa batida de autoconhecimento. Essas pessoas conseguem ter um grau um pouquinho mais avançado. Se não é o teu caso, então não é o momento agora de você pegar a chibata e ficar se batendo, porque vai gerar culpa mesmo. A gente perde paciência mais fácil com o filho, perde paciência mais fácil com mulher, com marido, com as pessoas que estão próximas, enfim, perde paciência com o cliente se você estiver atendendo, perde paciência com o patrão, com o colaborador, enfim, depende do estilo de vida que você está vivendo. Mas o primeiro passo é um olhar mais compassivo para você mesmo, porque só olhando de forma mais compassiva para você é que você vai conseguir olhar de forma mais compassiva para os outros. Então o que a gente estava falando muito, vinha falando muito e continua falando nesse momento da tal da empatia, que é o terceiro pilar da inteligência emocional, que eu sempre digo, é uma palavra que vem do grego, entrar, pateia, sentimento, entrar no sentimento do outro, entender a perspectiva emocional do seu interlocutor, seja ele qual for. Você tem que primeiro colocar para você mesmo. Então, você acabou de fazer uma coisa que você não queria, você comeu além da conta, ou você perdeu a paciência com teu filho, ou com o colaborador, ou você não agiu de uma forma que você gosta de agir, até às vezes desrespeitosa. Não adianta você ficar se cobrando. O primeiro passo é: saia de dentro de si mesmo, tente olhar a situação de fora. E o que você falaria se fosse um amigo muito querido teu que estivesse vivendo aquela situação? Como é que você confortaria esse amigo? O que você diria para ele? Calma, peraí, você está nervoso, é normal a gente estar nervoso nesse momento, é normal a gente estar mais ansioso. Então faça isso com você mesmo, se desloque daquele momento que você acabou de ter um rompante de temperamento ruim, ou de nervosismo, ou mesmo de abrir a geladeira e ter comido demais, enfim. Olhe de forma mais compassiva para você mesmo, é a primeira dica que eu dou. Por quê? Porque as suas competências emocionais nesse momento estão sendo mais exigidas do que o normal. Agora você está sob pressão, você está dentro de uma panela de pressão, mesmo que você esteja trabalhando, porque não adianta a gente falar só de quem está isolado fisicamente e ficando o tempo todo em casa, porque as pessoas que estão saindo, aliás, isso vai ser tema de uma outra conversa nossa em breve, porque já me pediram esse tema. Pediram para falar a respeito do que fazer as pessoas que estão tendo que trabalhar, tendo que atender e que estão com medo de sair na rua, de sair para fazer o atendimento clínico ou domiciliar e pegar a doença. Então não interessa se você está conseguindo ficar em casa ou se você está precisando sair para atender, de qualquer forma a pressão está muito grande, porque quem sai
fica com medo de sair e pegar a doença e trazer para dentro de casa. Quem fica em casa está com medo de não ganhar o suficiente para pagar as contas. Então tá todo mundo se redescobrindo, tá todo mundo se entendendo os próprios limites, e alguns já estão ultrapassando os próprios limites. Portanto, o olhar compassivo de você não ficar alimentando muito a culpa é muito importante nesse momento. Por quê? Porque a culpa é uma emoção muito, muito importante. Ela serve para nos alertar de que a gente maltratou, desrespeitou, não foi leal com alguém, com um terceiro. Portanto, eu paro e reflito que da próxima vez eu preciso ser um pouco melhor, um pouco mais condescendente, um pouco mais complacente com a outra pessoa. Portanto, culpa é uma emoção importante porque ela nos coloca dentro de uma relação social e nos alerta. É uma emoção que nos alerta que a gente precisa melhorar a nossa conduta. Mas parou, ponderou, entendeu que você precisa mudar aquela postura, que se não foi legal agora, se desculpe, peça desculpa. Mas antes, se desculpe também. Porque ficar naquela chibata, porque senão começa a levar para outros campos. Então você fica se martirizando porque você não foi legal com alguém, porque você maltratou um filho, um marido, etc. Isso vai gerando mais ansiedade e a culpa vai alimentando mais emoção ruim e você vai só piorando o cenário. Então respira, pondera e seja mais carinhoso consigo próprio. Só um parêntese explicando a diferença entre culpa e arrependimento, que algumas pessoas não sabem e é normal não saber porque ninguém nos ensina esse tipo de diferença. A culpa é aquela emoção indigesta que a gente tem quando a gente feriu alguém, quando a gente fez alguma coisa que fez mal para um terceiro. Arrependimento é quando você teve uma conduta que fez mal para você mesmo. Então, mais ou menos o seguinte, imagina que você chegou em casa à noite e daí no cansaço tirou tua roupa, deixou lá um sapato jogado no meio do quarto. Você levanta de madrugada, você esquece que o sapato está lá, você vai, tropeça no sapato e bate a cabeça. Você se arrepende de não ter guardado o sapato. Agora, se teu filho pequeno, de madrugada, foi te chamar e tropeçou no sapato, daí você se sente culpado por ter deixado o sapato lá e ele ter sido o causador de um ferimento do teu filho. Só para você entender a diferença entre culpa e arrependimento. Portanto, se você não foi leal, se você não foi legal, se você não foi respeitoso com alguém próximo ou um pouco mais distante por conta desse momento de pressão social, pressão emocional que a gente está vivendo, pare, respire, mas seja mais complacente, compassivo, desenvolva a empatia consigo próprio, exercite a empatia consigo mesmo para depois você conseguir fazer isso com outras pessoas. Isso é muito, muito importante neste momento. Por quê? Porque se a gente não conseguir fazer isso com a gente não consegue fazer com os outros. E nesse momento está tendo bastante gente que está se culpando demais. Porque não está conseguindo ser produtivo, não está conseguindo fazer as coisas, porque está comendo demais. A minha irmã vive ligando para mim, hoje ela me ligou e falou, nossa, eu estou ansiosa que eu estou comendo no armário, estou abrindo geladeira, não tem mais nada, eu vou comendo o que vem pela frente, de tanta ansiedade, daí eu me culpo porque eu comi demais, porque etc. Então não adianta. Nesse momento setar a sua expectativa com relação a você e com relação aos outros um pouco mais baixa. O seu melhor nesse momento não é aquele melhor que você estava acostumado e não vai ser, e é normal que não seja. Então é um processo de redescoberta dos seus limites emocionais, do que você consegue, do que você não consegue. Uma dica para lidar com isso: pare e pense a respeito das competências emocionais. Se você não sabe quais são 12 competências emocionais. Você pode me chamar no direct ou pelo WhatsApp depois, eu te mando essas 12 competências emocionais. E daí você vai listando, para um segundinho e escreve. Dá uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas competências emocionais, para você então trabalhar melhor as que mais precisam ser trabalhadas, ou aquelas que você escolha que precisam ser trabalhadas. Isso vale bastante a pena, porque daí você também se impõe desafios de desenvolvimento pessoal neste momento. E aí, já fazendo um parêntese, se você ainda não está participando dos nossos webinários às quintas-feiras, às 21 horas, eu convido você a participar. Aqui na minha bio tem um link que, se você clicar, vai ter lá para você se inscrever. A inscrição é só você colocar o seu e-mail. Por que você precisa colocar o teu e-mail? Porque você vai receber por e-mail
o link de entrada na nossa sala do webinário, que é às quintas-feiras às 21 horas. O que a gente tem feito nesses webinários às quintas-feiras? Justamente essas ferramentas que eu estou falando agora. E provavelmente na quinta-feira agora, dessa semana, que vai ser o nosso terceiro encontro, eu vou trabalhar justamente essas competências emocionais. Eu vou falar de cada uma delas bem rapidamente. Você vai dar nota e daí a partir disso a gente vai lançar planos de ação. O que você pode fazer nessa quarentena para você melhorar as suas competências emocionais. Eu comecei essa conversa agora na nossa live falando exatamente de que as pessoas que estão mais sofrendo neste momento de quarentena são as pessoas que ainda não tinham prestado atenção nos estudos de soft skills, que não tentaram, que não estavam buscando por isso. As pessoas que já estavam buscando por autoconhecimento, por desenvolvimento de competências extra técnicas, aquelas competências de relacionamento, persuasão, comunicação, aquelas habilidades extra técnicas, solução de conflitos, etc. Essas pessoas, via de regra, estão conseguindo lidar um pouco melhor. Por quê? Porque as coisas já estavam mais claras, mas nada impede você agora de começar durante esse processo e aproveitar esse período de quarentena para você melhorar, para você se desenvolver como pessoa. E às quintas-feiras a gente tem feito isso de forma prática. Então nas segundas a gente faz a live, que é o que a gente está fazendo agora, que são conversas mais teóricas. Embora eu dê as dicas práticas, sou eu que dou as dicas. Então pode funcionar ou pode não funcionar tanto. Mas nos webinários às quintas-feiras é você que vai estipular o que você vai fazer a partir das perguntas, a partir da condução do processo que eu vou colocando. O Paulo Clay está dizendo que o webinário está ótimo. A Mili está dizendo que está perfeito, vocês vão amar. As pessoas estão fazendo propaganda, eu agradeço muitíssimo. Inclusive para vocês também chamarem outras pessoas. Por quê? Para a gente conseguir melhorar durante esse processo. Eu sempre digo, sozinho a gente vai mais rápido, em grupo a gente vai mais longe. No webinário a gente tem condição de conversar, de estar mais próximo um do outro, para a gente poder desenvolver. E são ferramentas já conhecidas, ferramentas que são consagradas no desenvolvimento pessoal. Porque você vai se obrigar a fazer, a se empenhar, porque na outra semana, quando a gente se encontra, a gente vai estar lá conversando. E a gente pergunta, foi feito, não foi feito? E daí cada um entra no seu próprio processo de reflexão. A gente só consegue melhorar emocionalmente a partir do momento que a gente para refletir, que a gente entra num processo de introspecção, de reflexão, meditação, oração. Tudo isso é explicado em livros de desenvolvimento pessoal, em livros de psicólogos de Harvard, em artigos e tudo mais. Porque quando a gente vive somente no automático, a gente não percebe as coisas que a gente está fazendo e que a gente poderia fazer diferente para melhorar, inclusive para se tornar mais produtivo. Então, quando a gente fala do processo de autoconhecimento, para você parar e escrever, é justamente para você trazer a consciência. Então, tudo que a gente faz no automático e via de regra, as nossas emoções, elas estão num local do cérebro que não é o córtex, é abaixo do córtex. Então, do ponto de vista neurobiológico, neurocientífico, para você se situar sobre o que eu estou falando, a gente tem consciência das coisas quando a gente sinapseia nas regiões corticais, especialmente no córtex pré-frontal esquerdo e no direito, no neocórtex. Tudo que está para baixo do córtex, que a gente chama de região subcortical, está fora da consciência. É um processo subconsciente ou inconsciente, que é o processo emocional. Como a emoção é que dita o que a gente vai fazer, porque o que eu sinto interfere diretamente no que eu faço. Então eu preciso trazer a luz da consciência, eu preciso sinapsear tudo isso no córtex, para poder ter consciência do que eu estou sentindo, da emoção que eu estou sentindo. Porque é essa emoção que vai promover estímulos no eixo hipotalâmico hipofisário e também na medula das adrenais, para ocasionar a liberação hormonal. E são esses hormônios liberados que vão nos colocar em ação. Essa ação pode ser positiva ou pode ser negativa, ou mesmo pode ser neutra, porque a inércia também é uma resposta diante de algumas emoções. Agora,
Se eu não tenho consciência do que eu estou sentindo, eu simplesmente vou fazendo as coisas automaticamente, daí não tem condição de melhorar. E aí pega um momento como esse, que a gente está todo mundo trancado dentro de casa, ou quem não está trancado porque tem que sair, sai apavorado com medo de pegar a doença e trazer a doença para dentro de casa. Se eu não tiver um momento de introspecção, de reflexão e de escrita, porque quando eu estou escrevendo eu consigo focar naquilo que eu estou pensando, e aí eu não consigo estabelecer ações para eu poder me desenvolver pessoalmente, para eu poder melhorar, para eu poder tomar atitudes diferentes das que eu venho tomando, para eu poder tomar atitudes que vão me colocar num processo produtivo. Tudo isso acontece a partir das nossas emoções. Isso já está muito bem estabelecido do ponto de vista da neurociência. A emoção, ela acontece antes do nosso processo cognitivo, antes da gente pensar. Se eu não sei o que eu estou sentindo, então eu vou fazendo automaticamente. Por quê? Porque as sinapses ocorrem numa região abaixo do córtex, numa região subcortical. Então a primeira dica para as pessoas que estão passando por esse momento é: seja mais compassivo consigo mesmo e preste atenção nas suas emoções. Elenque as competências emocionais, dê nota para cada uma delas, e depois aquelas que precisam ser melhoradas, você vai estipular ações práticas que você pode fazer para melhorar essas competências emocionais. Mais uma vez eu reitero, se você não sabe quais são as competências emocionais, pode me mandar um direct ou me mandar um WhatsApp, se você preferir, que eu te mando essas 12 competências. E mais ainda, reitero o convite para o nosso webinário na quinta-feira. O link está aqui na bio do meu Instagram. Entra lá na minha página principal do Instagram, tem um link, você clica lá, bota teu e-mail e você já está cadastrado. E preste atenção no seu e-mail depois, inclusive na caixa de spam, porque você vai receber a entrada para a sala do webinário no seu e-mail. Segunda dica: cuide-se. Cuide de você mesmo, fisicamente, da sua aparência, pelo amor de Deus. Faça barba, cabelo e bigode. Tome banho, passe perfume, cuide da sua roupa que você vai colocar durante o seu dia. Obviamente que eu estou falando mais dirigido agora para quem está ficando em casa, porque quem tem que sair já faz isso. Por que eu estou dizendo isso? Ah, mas isso é óbvio. Não é óbvio, porque quando as pessoas começam a ficar muito tempo dentro de casa, algumas passam a não trocar de roupa, algumas deixam de tomar banho e deixam de ter cuidado com a própria aparência. Quando você volta a tomar cuidado com isso, de cortar teu cabelo, fazer a barba se for homem, se for mulher, faça maquiagem, alguma coisa básica pelo menos. Por quê? Porque isso faz você se sentir melhor. Você está sinalizando para o teu cérebro que você está disposta ou disposto a agir. Tome cuidado com tudo isso. Levantou da cama, toma um banho, coloque uma roupa boa, uma roupa bonita, uma roupa que você sairia para a rua trabalhar, mesmo que você não vá sair. Porque um dia você ficar em casa, num domingo, de pijama o dia inteiro é uma coisa. 40 dias, 50 dias, 60 dias, a gente não sabe quanto tempo isso vai acontecer. Se você deixa isso se tornar uma rotina, onde você deixa de tomar cuidado com a sua aparência física, você está sinalizando para o teu cérebro que você não está mais disposto a agir. Portanto, isso parece uma besteira, mas não é. Preste muita atenção, cuide-se da sua aparência física. Outro cuidado é com a sua alimentação, pelo amor de Deus. Precisa colocar um cardápio do que você vai comer. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta agora que provavelmente você vai dizer que não sabe. O que você vai comer amanhã no café da manhã? Muita gente nem sabe porque vai comendo, está em casa mesmo, as coisas estão na geladeira, as coisas estão no armário, mas faça um cardápio da sua alimentação. Por quê? Porque isso é muito importante. Diversos estudos já linkam a sua alimentação, o que você come, com a sua atitude mental, com a sua saúde mental. O que você come interfere com o seu metabolismo cerebral, interfere com o seu metabolismo cognitivo, intelectual, com a sua memória, interfere com a sua emoção, que está ali no sistema límbico do cérebro. Você precisa fazer um cardápio que seja um cardápio saudável. É muito, muito importante você comer fibra, você comer verdura. É muito, muito importante você comer proteína, e uma proteína que seja de fácil digestão. Não
abusar de açúcar, porque açúcar ele tem um alto teor inflamatório. E nesse momento, se você exagerar de doce, de açúcar, você exagera do processo inflamatório subclínico. Isso a longo prazo é desastroso, mas a curto prazo também é. Isso interfere com o que você está sentindo. Todos os estudos que linkam uma coisa com a outra são claros em dizer. Então você precisa ter um cardápio alimentar. Cuide da sua alimentação, pelo amor de Deus. Coloque horário no seu despertador. Pode se colocar no celular. Nesses horários você vai comer, porque senão você esquece que você acabou de comer e vira hábito. Você está mais dentro de casa. Você pega e vai abrir geladeira para botar alguma coisa na boca. Vai comer um pão, vai comer um doce, um bombom ou qualquer porcaria. Então coloque no despertador que horas você vai parar para comer e o que você vai comer, porque você está sinalizando para o teu cérebro que você está se organizando e daí a tendência é maior que você cumpra. Se você deixar só no pensamento, daqui a pouco eu como, daqui a pouco eu como, quando você vê, você exagerou nas besteiras que você está comendo. Outro consumo alimentar importante é você cuidar da probiótica intestinal. Por quê? Porque isso estimula a inervação vagal, estimula o parasimpático. Eu já falei isso em outros vídeos. Se você não sabe, tem lá no meu YouTube, Caleiso Rosa. Vai lá, se inscreve, clica no sininho. Eu já falei em vários vídeos isso. O balanço autonômico, o sistema nervoso autonômico, simpático e parasimpático. O simpático é aquele ativado no sistema luta ou fuga. Portanto, quando você está estressado, eu tendo a dizer, a arriscar agora que você está com o simpático mais alto do que o seu parasimpático em média. Por quê? Porque a gente está passando por um período de estresse. Só que o parasimpático, que é constituído basicamente pelo nervo vago, a gente sabe disso da fisiologia, quando ele está mais ativo é mais fácil de você controlar as suas emoções. E de novo, são as suas emoções que vão ditar, que vão determinar as suas ações. Então tudo que você faça para estimular a inervação vagal, ela te ajuda a controlar as emoções. Aí quando você se alimenta, quando os seus alimentos que você ingere ajudam a controlar a probiota intestinal, isso também estimula o vago. Você sabe que existe uma relação muito grande entre sistema respiratório e nervo vago, entre sistema digestório e nervo vago. Então cuidar da sua alimentação, por incrível que pareça, também ajuda a cuidar do seu controle emocional. Percebe que a gente está vivendo um momento de tanta pressão que a gente não se dá conta dessas coisas. Simplesmente você vai fazendo, você vai comendo, você não se cuida, você vai ficando estressado, deixando tudo coisa que vai deixando o sistema nervoso simpático aqui em cima. Aí a tendência é você ficar com mais taquicardia, com pressão alta, sempre estressado. E aí você exagera no café, que também te deixa mais pilhado, mais energizado. E aí você acaba tendo mais dificuldade para regular as suas próprias emoções. Então eu estou na segunda dica: cuide-se, cuide da sua aparência, cuide da sua alimentação, faça um cardápio alimentar para você. O que você vai comer de manhã, depois o que você vai comer no almoço, depois que lanche da tarde você vai fazer, depois que você vai jantar, com tudo certinho. E coloque despertador para te ajudar a lembrar que você só pode comer naquela hora que tocar o seu despertador. Aí você está se colocando desafios para você, inclusive, não ficar assaltando geladeira e assaltando o armário e comendo muito mais do que precisa. E muito cuidado com os açúcares. Outra coisa, exercício físico também faz parte do seu cuidado. Alguém já tinha colocado aqui, obrigado por me lembrar. Já estava aqui a Janaína Reis. Tudo bem, Jana? Já estava na ordem da minha colocação de se cuidar. Exercício físico. Por quê? Porque vai te ajudar a liberar endorfina. E além do bem-estar que ela te dá, ela também ajuda você a curar as suas dores emocionais. Tem trabalhos muito legais mostrando que as mesmas questões que ajudam você a diminuir a dor física, e a endorfina é uma substância química importante para diminuir a dor física, ela também ajuda a curar a dor emocional. E as outras, uma comunicação de mão dupla. O que cura a dor emocional também ajuda a curar a sua dor física. Além disso, o exercício físico também estimula o parasimpático. Ele também provoca um balanço autonômico, sempre aumentando o tônus vagal, que faz você
controlar mais as suas emoções. De novo, não é difícil, tem uma série de aplicativos, tem uma série de vídeos no YouTube de como você pode fazer exercício físico usando o peso do seu próprio corpo, polichinelo que seja, pular, fazer agachamento, fazer abdominal, 15 minutos por dia do teu dia, você está ficando mais em casa ou se você está saindo, isso vai dar uma diferença gigantesca. Terceira dica, ainda sobre cuidando de você, horário para dormir. A tendência de quando a gente está ficando mais em casa é trocar dia pela noite, fazer as coisas no horário que dá vontade. Por quê? Porque você vai vivendo a espontaneidade. A hora que eu puder eu faço, porque a gente fica com uma falsa sensação de tempo. Para quem está ficando mais tempo em casa, que você acha que dá tempo para falar, depois eu faço, porque depois eu faço, porque eu estou aqui mesmo, e eu estou aqui mesmo, e daí você vai empurrando o teu dia, e daí você reduz o tempo de sono e a qualidade de sono. É a terceira dica. Rotina. Estabeleça a sua rotina. Então, da mesma forma que você tem que fazer uma agenda alimentar, faça uma rotina do seu dia. Que hora você vai acordar? Não precisa ser ali religioso, categórico, mas coloca ali um intervalo. Vou acordar entre 7 e 7 e meia, vou acordar entre 7 e meia e 8 horas e tá tudo bem. Se for um intervalo e você cumprir isso, aí você vai levantar e vai fazer o quê? Vai tomar um banho, depois você vai fazer o quê? Vou cuidar das coisas que me dão mais trabalho. Por quê? Porque força de vontade é como um músculo, e da mesma forma que você, quando malha, hipertrofia esse músculo, você também, quando usa demais essa força de vontade, esse músculo, você se cansa mais fácil. Então, nada de deixar aquilo que é mais desafiador para você para fazer no final do dia, à tarde ou à noite. Por quê? Porque esse músculo já está cansado. Provavelmente você já passou o dia inteiro tendo que lidar com diversas coisas desafiadoras e, portanto, você precisou usar mais a sua força de vontade. Então, os primeiros horários da sua agenda diária são para você fazer as coisas que são mais difíceis, aquelas coisas que você não gosta, porque você já está com o músculo mais descansado, o músculo da força de vontade para você usar. Então não se esqueça de escrever, de fazer uma agenda sobre o seu dia. O que você vai fazer? Se você está trabalhando, que período do dia você vai trabalhar? Quanto tempo você vai trabalhar? Vai sair para atender? Quando você estiver em casa, o que você vai fazer? Que hora do seu dia você vai colocar para fazer exercício físico? Quais os horários você vai comer? Que hora você vai dormir? E outra dica importante quando a gente estuda a respeito de disciplina, de rotina, de força de vontade, de hábito, é trabalhar por 90 minutos no máximo, depois um break de 15 minutos. Então a cada hora e meia que você trabalha sentado no computador ou atendendo, você tem que ter 15 minutos para espairecer, para fazer nada, para deitar, para pensar em coisa boa, para colocar música, para falar com alguém que você goste. Por quê? Porque isso faz a tua energia subir e você ficar mais produtivo. Isso está em diversos livros de alta performance. Não se esqueça de colocar esses intervalos, porque são muito importantes. Outra dica, estimule-se intelectualmente neste momento. Trabalhe a sua cabeça. Portanto, coloque alguns desafios para você estudar. O que você vai estudar? Só que aí entra uma questão muito, muito importante. Você precisa colocar especificamente o que você vai estudar. Não é só o assunto. Então, por exemplo, no meu caso, vou estudar sobre cardiologia. O que de cardiologia? Qual livro? Qual capítulo do livro? Qual artigo científico você vai ler? Por quê? Porque isso ajuda você a não procrastinar. Então, quanto mais específico tiver escrito o seu plano de ação, mais fácil de você cumprir, especialmente num momento como esse, que é um momento de pressão muito grande. E estimular a sua intelectualidade, a sua leitura, para você se manter produtivo, é muito, muito importante, porque isso mexe com as suas emoções. E cumpra o que você está prometendo fazer. Aí entra uma questão que eu tenho falado muito nos webinários, às quintas-feiras, 21 horas. Se você entrou agora na nossa conversa, eu estou convidando você de novo sobre plano de ação. O que a gente tem que fazer no plano de ação? Responder algumas perguntas que a gente chama de 5W e 2H.
Quais são as perguntas dos Ws? What? O que você vai fazer? When? Quando você vai fazer? Então eu vou fazer. O que vai fazer? Eu vou estudar cardiologia o mais específico possível. Aquele capítulo daquele livro. When? Quando? Eu vou estudar tal dia, de tal hora a tal hora. Nem que seja 15 minutos. Mas você tem que colocar o horário de início e o horário de término para você sinalizar para o teu cérebro que aquilo de fato vai ser feito. Who? Com quem você vai fazer? Eu vou estudar sozinho ou eu vou estudar com alguém? Why? Por que eu vou estudar? Escreva por que eu vou estudar, porque isso gera um senso de propósito para aquela ação que você está colocando que vai ser feita. E quando você gera um senso de propósito, se for um propósito muito grande, é mais fácil de você fazer aquilo que você está se propondo e não procrastinar. Então, o why, o W que fala why, por quê, é muito importante quando você está escrevendo o plano de ação. E o where, onde você vai fazer. Eu falei os 5 Ws, né? What, que é o quê? When, que é quando. Who, quem vai te ajudar. Why, por que você vai fazer. E where, onde. Vou estudar no meu escritório, na minha mesa, ali, tal hora e tal lugar. E os 2 H. How, quer dizer, como você vai estudar. Vou pegar o livro, vou pegar o artigo, vou pegar as canetas para poder dar highlight, aquelas marca-texto, vou escrever, é o jeito que eu gosto. E how much, que é quanto. How much não no sentido financeiro. How much quer dizer quanto vai custar para você estudar cardio na terça-feira das 21 às 21h30 no seu escritório, porque aquilo faz parte do seu projeto de vida, etc. O que vai me custar? Vai me custar sair da minha rotina, vai me custar vencer a minha preguiça, vai me custar vencer o meu cansaço físico, vai me custar não assistir televisão, que eu gosto, vai me custar não ficar de barriga para cima. Por quê? Porque está sinalizando para o teu cérebro que você vai fazer aquilo. Então você está se antecipando às demandas, você está se antecipando aqueles pensamentos morféticos que aparecem na sua cabeça e na minha quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Quer ver quais são esses pensamentos? Ah, não, agora eu tô cansado. Pô, eu mereço ficar aqui, descansar um pouquinho. Eu trabalhei o dia inteiro. Ah, não, agora eu vou assistir televisão. Afinal de contas, não vai adiantar mesmo eu estudar hoje só um pouquinho. Eu não vou conseguir assimilar nada. Ah, não, mas aquilo é muito difícil. Se eu estudar, eu não vou conseguir. E aí, por aí afora, eu não sei quais são os seus pensamentos. Esses pensamentos canalhas que surgem do seu sistema límbico e que fazem você procrastinar. Entendeu por que você procrastina? Porque o teu cérebro tenta fazer você não fazer. Por quê? Porque ele quer fazer com que você economize energia. Você tem que lembrar que a gente descende do homem das cavernas. Naquele tempo ele tinha que sair para caçar. Nem sempre ele encontrava caça, nem sempre ele encontrava facilidade de arrumar alimento. Então o cérebro do processo evolutivo fez a gente ficar vagabundo e preguiçoso, porque caso não tenha uma caça, um alimento para amanhã no almoço, então pelo menos eu não gastei energia hoje. Entender esse porquê faz você agir contra ele. Então, muito mais do que um processo de treino, é você entender como funciona a tua cabeça. E que isso faz parte do processo evolutivo. E que nesse momento que você está sob pressão, sob tensão, sem saber o que vai acontecer, com medo de pegar a doença, com medo de ficar sem dinheiro, com medo disso, com medo daquilo, é mais fácil você procrastinar. Pensamentos canalhas. Eu costumo dizer que todo mundo tem um canalinha que mora dentro de si mesmo, lá na cabeça, e que fica, sabe aquele diabinho que colocam no desenho animado e que fica, não faz, não, aquele diabinho não está lá fora, aquele diabinho está lá dentro, é uma parte do sistema límbico que fica falando com você ali, emocionalmente, não faça. Deixa para amanhã, porque amanhã pode ser que não tenha comida, se a gente não tiver energia, vamos guardar a energia agora. Isso faz parte do processo evolutivo.
Então, quando você se antecipa a tudo isso, por que eu entrei nesse assunto? Porque eu estava dizendo a respeito dos 2H, quando a gente está montando o processo de plano de ação. Quais são os 2Hs? How, como você vai fazer, e how much, quanto vai te custar fazer isso? Vai me custar tudo isso, vai me custar sair da minha zona de conforto, vai me custar não descansar, vai me custar ter que abrir o livro e pode ser que eu não esteja afim, vai me custar não ficar relaxado, vai me custar não abrir uma taça de vinho, vai me custar não sair, vai me custar um monte de coisa, mas eu vou fazer. Então, quando você escreve tudo isso, se antecipando, é mais fácil de você vencer, porque chega na hora, se esse canalha começar a falar com você, não faça, ó, você merece, você trabalhou demais, você está muito estressado, aí já tem alguém lá em pezinho esperando e falando, não, eu já sabia que você ia me dar esses maus conselhos, e eu já estou preparado para isso, agora eu vou fazer, daí desafie-se. Então, seja mais forte do que esse canalinha que está lá dentro de você, falando para você não fazer. Quinta dica, o exercício da gratidão, um exercício simples, antes de você dormir, pegue um caderno, mas tem que ser um caderno que esteja fácil, onde você vai escrever ali 3, 4 ou 5 questões que você teve naquele dia que está acabando, pelas coisas pelas quais você é grato. Por quê? Porque o teu cérebro, você está treinando o teu cérebro para ele enxergar coisas boas. Sabe por quê? Porque deixa eu fazer uma pergunta para você e aí quem tiver afim aí responde sinceramente nos comentários. O que é mais intenso? A frustração, a raiva, a dor de perder uma nota de R$100? Ou a alegria de achar uma nota de R$100? Vou repetir a pergunta. O que é mais intenso? É a raiva, a dor, a tristeza de perder uma nota de R$100? Ou a alegria de achar uma nota de R$100? Por favor, respondam. O que é mais intenso? Qual emoção é mais intensa? Obrigado, Paulo Clay. Perder. Isso é para todo mundo. Por quê? Porque isso é uma questão do funcionamento cerebral chamado viés da negatividade. Isso é descrito em diversos artigos científicos do cérebro, neurocientíficos. Por que é mais intenso a emoção negativa quando comparada com a positiva? Porque, de novo, a gente descende do homem das cavernas. E, naquele momento, quem foi que sobreviveu? O homem da caverna que ficava contemplando o pôr do sol e vendo as coisas boas e a natureza lindíssima e aquele tigre lindíssimo que está vindo em minha direção e aquele urso maravilhoso que está vindo me dar um abraço, ou o homem das cavernas que ficava procurando pelo perigo, procurando por coisa ruim. É óbvio que quem sobreviveu era o cara que buscava por problema. Pois bem, você entendeu onde eu quero chegar. Foi esse DNA que nos foi trazido do ponto de vista evolutivo. Quer dizer, se quem sobrevivia mais era o cara que buscava por problema do que aquele outro que enxergava coisas boas, a gente herdou um DNA de procurar problema. E por isso as emoções negativas elas são muito mais intensas do que as emoções positivas. Por isso que perder R$100 é muito pior, é muito mais intenso a dor que você sente do que a alegria de achar R$100. Então faz parte do nosso processo evolutivo, isso chama-se viés da negatividade. O problema é que se você fica procurando por problema o tempo inteiro, você sabe que isso acontece. A sua produtividade cai lá no chão, porque você fica toda hora reclamando, toda hora vendo coisa ruim acontecer. Então treinar o teu cérebro para enxergar coisas boas. Quando você faz isso, os estudos mostram que a partir de 2 meses que você fica ali toda noite pensando em 3 coisas boas que aconteceram em você durante o dia, depois vira automático. Você começa a enxergar as coisas boas mais naturalmente quando elas acontecem para você no dia a dia. E aí você se mantém mais produtivo. No início é difícil, e aí você não precisa colocar 3 coisas boas muito intensas. Nossa, senão também não vai ter, especialmente agora.
né? Você não precisa colocar, passei no vestibular, fui promovido, ganhei aumento, nasceu meu filho. Não precisa ser coisas grandes, coisas pequenas. Fulano me tratou bem no supermercado, caixa do supermercado me tratou bem. Recebi uma mensagem de uma pessoa querida que eu não estava esperando. Qualquer outra coisa. Puxa, um cliente lembrou de mim. Alguém curtiu um post meu, eu não esperava que aquela pessoa curtisse. Essas coisas boas. Por quê? Porque isso é um treinamento para o teu cérebro, para você se manter emocionalmente saudável. Então, você, embora esteja preocupado com tudo que está acontecendo, teu cérebro está treinando enxergar coisas boas que acontecem para você poder se manter produtivo. E a última dica é estimular a sua criatividade e a sua diversão, como você pode se divertir. E aí, nesses 15 minutos de break, você pode entrar no YouTube, ver algum vídeo de comédia, alguma coisa que te faça se sentir mais leve durante o dia. Isso ajuda você a driblar também esse enxume de emoções negativas que a gente está vivendo durante o nosso dia a dia, nessa pandemia especialmente. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Todas essas dicas então de como passar. Eu vou relembrar todas elas. Primeiro, seja mais compassivo e carinhoso consigo mesmo e com o próximo. Segundo, cuide-se da sua aparência física, da sua alimentação, do seu exercício, do teu sono. Terceiro, estabeleça uma rotina, escreva uma rotina do seu dia a dia. Quarto, estimule-se intelectualmente, coloque alguma coisa para você estudar, nem que seja por 15 minutos. Quinto, o exercício da gratidão. Sexto, estimule a sua criatividade e a sua diversão. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela presença de vocês, pelo carinho de vocês. Peço que me ajudem na divulgação desse trabalho que estão aí nas redes sociais, desse trabalho que está aí nas redes sociais, para a gente poder ajudar a classe veterinária, para a gente sair dessa pandemia melhor do que a gente entrou, como pessoas melhores, melhores seres humanos e também melhores profissionais. Beleza, gente? Beijo no coração de vocês, boa semana para todos, fiquem com Deus, com muita saúde, com muito cuidado, com muita consciência, e a gente se vê na quinta-feira, se Deus quiser. Valeu, gente, um abraço!